Olá, pessoal! Vamos falar de linguística? Vamos nos preparar para a avaliação presencial 2. Eu sou a Marise Souza, sou aluna do primeiro período UF, convênio com o CEDERJ, Polo Nova Iguaçu. Vem comigo! Você já parou para pensar qual a relação entre a linguagem e a cultura? Será que é a linguagem de um povo que vai determinar a cultura ou é a cultura desse povo que vai determinar a linguagem? Ou então, será que existe uma interdependência entre linguagem e cultura? Para isso, a gente começa estudando Sapir, que foi um linguista antropólogo muito famoso do século XX, que liderou o estudo da linguística estrutural, que a gente vai ver mais à frente na aula 19, e ele também é conhecido por ter formulado a hipótese de Sapir-Whorf com o seu aluno. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Antes de retomar Sapir, vamos falar um pouquinho do mecanicismo no estudo da linguística, que foi uma tendência, inclusive relacionada ao movimento da psicologia, o behaviorismo. E essa tendência diz o seguinte, que a linguagem ela é resultado de respostas a estímulos. E o papel da mente é apenas criar associações. Então, seriam associações entre estímulos e respostas. Esse movimento, o mecanicismo, ele descartava qualquer influência da mente e até mesmo do pensamento na criação da linguagem. E a linguagem, então, é de ordem comportamental. Sapir não concorda com isso não, vamos ver o que ele pensa. Então, para Sapir, linguagem não é instintiva, não é uma resposta a um determinado estímulo, sendo assim, a linguagem não é da ordem comportamental. Ele dá ênfase à razão, ele vê a língua como estrutura, ou seja, marca do pensamento, e ele cria uma relação entre língua e cultura que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas duas relações agora são muito importantes e que a gente vai estudar nesse conteúdo, que é a linguagem mais a cultura e a linguagem mais o pensamento. Por que a linguagem não é instintiva para Sapir? A língua é a marca do pensamento para esse autor. Dessa forma, ele não se limita a aspectos biológicos apenas, como era a hipótese do mecanicismo. Por quê? Se assim fosse, se fosse algo instintivo, biológico, de ordem comportamental, a gente aprenderia a falar da mesma forma que a gente aprende a andar. E são mecanismos totalmente diferentes, que envolvem sistemas diferentes, embora o biológico esteja presente nos dois. Lyons foi um autor que contribuiu muito com a obra de Sapir. E ele faz um recorte de como é que a gente vai entender a cultura na obra de Sapir. E aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Cultura pode ser descrita como conhecimento adquirido socialmente, isto é, como conhecimento que uma pessoa tem em virtude de ser membro de uma determinada sociedade. Para mim, essa definição é muito satisfatória. E aí, dentro desse pano de fundo aí, é que Sapir vai trabalhar a linguagem, a cultura, o pensamento. Sapir e Lyons criam, então, esse roteirinho aqui que a gente vai trabalhar, que é o seguinte: a ciência faz parte da cultura. Então, não existe separação entre o biológico e o cultural no que tange a linguagem. Lembra que eu falei que o biológico vai estar presente na linguagem? Para aprender a falar, o homem tem que estar em sociedade, frente aos seus valores culturais. Lembra da cultura, segundo Lyons? Aqui tem uma frase que resume bem legal isso, que é a massa tradicional dos usos sociais. E a diferença entre aprender a andar e aprender a falar? Então, falar é um ato não instintivo. Ele é adquirido, é aprendido. E aqui a gente volta para o quadradinho verde. Para aprender a falar, o homem tem que estar em sociedade. Então, é uma necessidade para o aprendizado da fala. Por isso mesmo, ela é cultural. Já o andar, aprender a andar,
é totalmente biológico, é orgânico, é instintivo. Isso é que diferencia os dois aprendizados e que vai separar a visão de Sapir da visão de Bloomfield, que era mecanicista. E para ele, aprender a falar é a mesma coisa que aprender a andar. Bastava que o indivíduo fosse estimulado e que desse respostas em relação a esses estímulos, e era apenas isso. Para consolidar o que Sapir falou, ele define fala. E aí ele diz assim: a fala não é uma atividade simples, executada por um ou mais órgãos biologicamente a ela destinados. Então, Sapir diz o seguinte, que a fala é uma trama, e é uma trama muito complexa, ondeante, ou seja, ela oscila, ela varia, de ajustamentos. E aí é onde ocorrem esses ajustamentos para que a fala se manifeste. Então, ocorre no cérebro, ou seja, lembra do aspecto biológico que está presente? No sistema nervoso e nos órgãos da articulação e da audição, em direção a esse fim. Qual é o fim da fala? A comunicação das ideias. Depois de ler Sapir, eu fiquei intrigada com uma questão, porque não sei se vocês pensam da mesma forma que eu. Quando a gente está pensando, não parece que a gente está falando. Assim, a gente pensa falando, né? São palavras, o nosso pensamento são palavras. Eu não sei pensar diferente, né? E é isso que Sapir fala. Ele diz que o pensamento, na sua gênese, na sua origem e na sua prática diária, ele é tão inconcebível sem a linguagem, ou seja, sem a linguagem a gente não pensa, para Sapir, quanto o raciocínio matemático seria impraticável sem os simbolismos matemáticos que foram estabelecidos. Então, existe uma relação muito estreita entre pensamento, esse pensamento só acontece a partir da linguagem, e a cultura. A cultura de um povo tem uma influência na linguagem, tem uma influência, portanto, no pensamento. Mas daqui a pouco a gente vai ver que existem duas formas de entender essa relação entre linguagem e cultura. Em estudos feitos com povos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá, Sapir e seu aluno Worth elaboraram essa hipótese, Sapir-Whorf, que é muito conhecida na linguística. E dentro dessa hipótese existem vamos dizer assim, algumas afirmações. O relativismo linguístico, ou seja, não existe limite para a diversidade estrutural das línguas. É como se houvesse, assim, recursos infinitos para que as línguas se estruturassem. Existe um determinismo linguístico, ou seja, a linguagem é que condiciona o pensamento, isso a gente já falou um pouquinho lá atrás, e esse pensamento sobre problemas e processos sociais, então, seria determinado pela linguagem. A língua específica de uma determinada sociedade se tornou um meio de expressão desta. Então, é através da língua que a sociedade se expressa. E não é assim, a sociedade se expressa e aí vem a língua. Não, a língua vem e essa língua determina a forma de expressão dessa sociedade. Continuando com a hipótese de Sapir-Whorf, o mundo real é, em larga escala, construído de forma inconsciente com base nos hábitos linguísticos do grupo. Então, vejam bem, os hábitos linguísticos do grupo, hábitos linguísticos, é que vão de forma inconsciente, sem esse grupo perceber, criando o mundo real que está em torno. E aí essas pessoas, a partir da linguagem, elas se ajustam à realidade. E aí, finalizando, olha o poder que a linguagem tem, né? Ela é muito além do que um meio de resolver problemas específicos de comunicação e de reflexão. Ela é o próprio determinante da cultura. Ela é determinante do pensamento. Ela é determinante do comportamento. Parece um pouco radical essa ideia de que a linguagem determina.
A gente para um pouquinho para pensar e acha isso um pouco radical, e é verdade. Essa visão original da hipótese de Sapir-Whorf, ela é conhecida como uma versão radical. Posteriormente, foi elaborada uma versão menos radical dessa hipótese. Vamos ver em que essas duas versões se diferenciam. Então, a gente tem a versão radical. Todo pensamento e para sempre estaria à mercê da língua determinada que se tornou o meio de expressão para aquela sociedade. Então, é como se a gente, uma vez que essa língua, né, passou a existir, ela é o determinante da expressão daquela sociedade para sempre. Isso é a relação determinista que a gente falou anteriormente, entre a língua que determina a cultura, e isso, gente, gerou muitas críticas, né? Vários outros linguistas ficaram em dúvida em relação a isso, e alguns até voltaram às mesmas tribos indígenas que foram estudadas por Sapir. E disso surgiu uma versão menos radical, que diz o seguinte: a estrutura da língua é posta como influenciando a percepção e a lembrança, pela disponibilidade de palavras e expressões apropriadas. Então, vocês viram que sai a palavra determinismo linguístico e entra a influência da língua. Isso tem menos peso, né? A língua influencia porque nós temos um repertório de palavras e expressões que nós evocamos da memória e a partir daí a gente tem uma certa percepção de um determinado fenômeno, mas é mais sutil, é menos radical. Vou dar aqui alguns exemplos. Existe um povo no México que tem apenas uma palavra que define verde e azul. Nós, no Brasil, falamos verde e percebemos a cor verde, falamos azul e percebemos a cor azul. No entanto, esse povo eles têm apenas uma palavra. Vamos agora para o outro extremo. Os russos, eles têm para o azul duas palavras diferentes. A gente pode até falar aqui no Brasil azul escuro, azul piscina, mas é tudo azul. Para os russos, não, são duas palavras totalmente diferentes, cada uma relacionada a uma tonalidade da cor azul, a um espectro da cor azul. Então, o que isso quer dizer? Que, embora aquele povo tenha apenas uma palavra para definir verde e azul, não quer dizer que eles não percebam a diferença entre verde e azul. Isso é um pouco assim a versão menos radical da hipótese Sapir-Whorf, porque se a gente fosse levar ao extremo a hipótese, esse povo, por ter apenas uma palavra, não conseguiria discernir entre azul e verde. O céu poderia ser verde, o alface poderia ser azul. Outra questão é essa possibilidade, esse relativismo linguístico. Por exemplo, aqui a gente fala parede, a gente fala muro, a gente fala muralha, enquanto que em inglês se diz wall para tudo. Então, é uma palavra que discrimina essas três situações, né? Mas isso não impede que os americanos ou os povos ingleses, né, ou os outros povos que falam inglês, percebam a diferença entre parede, muro, muralha. Então, gente, a língua, ela realmente influencia a nossa cultura, ela influencia a sociedade. Mas, nessa hipótese menos radical, que é até mais aceita atualmente, ela não vai determinar totalmente a percepção do indivíduo, o pensamento do indivíduo, né? Ela influencia, ela não determina. E aí eu sugiro para vocês assistirem o filme A Chegada, que é uma história de alienígenas que chegam na Terra e é convocada uma linguista famosa para tentar se comunicar com eles e ver a proposição deles. Por que eles estavam ali na Terra? E o filme é muito interessante porque ele aborda a questão radical da hipótese de Sapir-Whorf. Porque enquanto essa linguista, vou dar um spoiler, hein? Se você não quer saber, para o vídeo agora.
essa linguista ela só consegue compreender o que os alienígenas querem dizer quando ela entra no mundo deles, ou seja, tem uma hora que ela atravessa as barreiras físicas e ela entra em contato de quarto grau. E aí ela meio que começa a pensar como eles, e aí ela consegue entender o que eles estão querendo dizer. Isso acontece muito quando a gente está aprendendo uma determinada língua. Para a gente sair um pouco daquela tradução literal, a gente precisa vivenciar a cultura, a sociedade, vivenciar, fazer uma imersão naquela língua. E aí as coisas começam a fazer sentido para a gente. Então, quando a gente começa a pensar na língua, uma outra língua que a gente está aprendendo, significa que a gente já está aprendendo a língua. E é isso que acontece no filme. Ela começa a pensar como eles, e aí tudo é resolvido, tudo é desvendado. Isso é maravilhoso, né, gente? Na prova, eu já vi aí uma prova anterior, a gente tem que ficar atento porque pode ser pedido uma interpretação de uma determinada fala, de um texto, a partir da hipótese mais radical de Sapir-Whorf ou da menos radical, ou então as duas formas. Por isso que é importante a gente entender essas duas formas, para na hora da resposta a gente saber desenvolver legal, tá bom? Boa sorte, gente!